Rose, vamos falar sobre a visita do prefeito eleito Davi Almeida a alguns órgãos foi ontem, né? Ele fez essa visita. A gente já tinha inclusive adiantado qual seria o teor da conversa durante essas visitas. Ele visitou a Câmara Municipal de Manaus, o Tribunal de Contas e também a sede do governo. Teve aí alguns anúncios, né? Fez foto, inclusive. O que você destaca para a gente? A gente tinha falado um dia anterior sobre essa agenda do Davi Almeida, e ontem a gente não teve espaço aqui na coluna, porque a gente tinha um monte de assunto lá da Assembleia, né? Bom, conforme a gente tinha sondado, realmente ele cumpriu aquelas agendas com pedido que essa legislatura, né, os vereadores lá da Câmara Municipal, no orçamento, atentem à possibilidade da vacina, que virou, acho que, o foco principal de todas as administrações, uma grande polêmica e posturas muito lamentáveis por parte do governo federal, do Ministério da Saúde, né, mais uma vergonha, né, na falta do planejamento e da forma como se deve ser encarada uma pandemia, o Brasil passando aí por alguns vexames em relação a essa organização da vacina. Aqui no Amazonas, o governo do estado também, embora tenha dito que vai comprar vacina e tudo mais, mas não tem exatamente um planejamento claro para isso. Até este momento também tem recebido algumas críticas a este respeito. O Davi Almeida, lá na Câmara Municipal, dá um outro tom, né, em relação a posicionamento de autoridade. Ele pede reserva no orçamento para a compra de vacinas. Então, embora a gente não sabe exatamente como é que vai se dar, e a gente tem até que procurar saber que tipo de tratativas, de repente, por meio da transição, o Arthur Vigílio ainda pode iniciar, né, agora em dezembro, para tentar agilizar o trabalho que o Davi talvez queira fazer a partir de janeiro nesse campo. No Tribunal de Contas, aquela questão que a gente já havia falado, né, ele pediu que o tribunal prestasse atenção a esses contratos, aditivos e tudo mais de fim de mandato do Arthur Vigílio, e que de imediato o prefeito reagiu, né, Arthur? Ele disse ali que já tinha dito há uns 7 dias que ele não ia deixar dívidas para o Davi Almeida, e também deu uma outra resposta. Você tem a resposta aí do Tem a prefeito? resposta sim. A gente cita aqui o portal Amazonas Atual, né, que teve acesso a essa resposta. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, chamou de inócua a solicitação feita pelo prefeito eleito Davi Almeida ao Tribunal de Contas para suspender licitações e prorrogação de contratos não essenciais no fim da gestão do atual gestor público. O prefeito minimizou aí a atitude de Davi Almeida, disse que foi politicagem e que já teve a idade dele. Né? Tá vendo? É o tonzinho do Arthur Vigílio, que não leva desaforo para casa. Mas eu acho que já é uma prévia do que a gente falou já na eleição, quando Marcos Rota tinha acentuado o tom do discurso em relação à gestão do Arthur Vigílio. A gente provavelmente vai ver alguns embates ao longo dos próximos meses, os meses do ano que vem, entre esses dois grupos. Eu acho que é quase impossível que isso não aconteça, né, em relação a algumas coisas que possam surgir de informações sobre a gestão do Arthur Vigílio no âmbito ali, no momento da gestão do Davi Almeida, né? A gente também não pode esquecer que são dois nomes de grupos políticos diferentes nesse momento que se projetam para a próxima disputa, né? Para a disputa de 2022, onde vai estar ali o cargo de governador do estado, né? Algumas pessoas aliadas do Arthur Vigílio veem nele a possibilidade de disputar a eleição ao cargo de governo, e aliados do Davi Almeida veem que a atuação dele, né, e de repente o resultado dessa nova gestão possam também colocá-lo como um importante candidato ao governo do estado em 2022. Então, acho que é só para a gente acender o alerta em relação a esses dois. Agora, eu tentei ouvir algumas pessoas da transição, do grupo de transição. Eu acho que ali no grupo de transição, pelo que eu consegui captar até agora, não está tendo muito embate, não, muito pelo contrário. Agora, pela manhã, eu falei com o ex-deputado estadual, Saba Reis, que faz parte do grupo de transição, e ele disse que está caminhando tudo dentro da normalidade, da melhor maneira possível, e que ele deu muita sorte, porque na equipe dele, né, na área em que ele está levantando os dados, procurando se atualizar para apresentar o relatório para o prefeito eleito Davi Almeida, ele tem aí a parceria
do secretário Paulo Farias, secretário de Limpeza Pública. Ele diz que o Paulo Farias é alguém muito experimentado, de alguém que já participou de algumas transições, é alguém muito transparente. Então, acho que com essa declaração do Sabarrez, a gente vê que nos grupos específicos que estão fazendo esse trabalho, eu soube que é um trabalho bem dedicado, né, em função do pouco tempo até a posse, né, em função da eleição que aconteceu agora em novembro, não foi em outubro. Eles estão trabalhando assim horas, muitas horas do dia, começam cedo, entram pela noite, fazem reuniões em locais diferentes lá com o líder desse trabalho por parte do Davi, que é o procurador Tadeu, né? E para tentar fazer o máximo possível para entregar esse relatório a tempo para o prefeito eleito Davi Almeida. Rose, a gente muda aqui de assunto para falar que o julgamento que decide a reeleição ou não de Adair Filho do PP para a Prefeitura de Coari está suspenso após sessão no Tribunal Regional Eleitoral na última quarta-feira. 3 juízes votaram pela cassação do registro de candidatura do prefeito. Em seguida, a audiência foi suspensa após pedido de vista do desembargador Elci Simões. O que você destaca aí desse assunto? Bom, eu vou tentar colocar um resumo para os nossos ouvintes do que aconteceu no julgamento de ontem. Contra o prefeito eleito, Adair Filho, está atuando um importante advogado, um dos mais gabaritados na área do direito eleitoral, que é o Daniel Nogueira. E contra não, a favor, né, defendendo o Adair Filho. E contra o Adair Filho, atua o advogado e jornalista Ronaldo Tiradentes. Então, assim, chamou, claro, a atenção um pouco do embate, sempre um embate técnico, né, de argumentos dos advogados, é algo que cria relevância, que cria relevo no julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. O Daniel Nogueira é alguém que a gente está acostumado a aparecer tecnicamente e sempre ter muito êxito nos seus argumentos. Ontem a gente viu um cenário diferente. Ele tentou levantar antes do julgamento algumas questões que pudessem adiar o julgamento. Isso não foi acolhido pela corte. O outro advogado, o Ronaldo Tiradentes, levantou aí a possibilidade de ele ampliar o tempo dele de fala, pegando algum tempo do outro advogado, né? Do advogado, porque cada um dos lados, em tese, às vezes tem 2 advogados para defender o titular e o vice, né? E o que está sendo discutido ali é o registro de candidatura do Adair Filho, né? Há uma contestação de que ele não poderia concorrer à eleição esse ano em função de ter mandatos consecutivos, né? O pai havia sido eleito em 2016, ele em 2018, e agora ele concorre em 2020 de novo. Houve uma interrupção porque o Adair Pinheiro foi cassado, esse é o argumento em favor dele. E em relação contra ele existe toda essa leitura de que seria realmente o 3º mandato. Bom, vamos avançar aqui. O que acontece é que nesse embate de tempo, o Ronaldo Tiradentes também levou vantagem em relação aos argumentos ali do Daniel Nogueira. Quando foi a votação, Arthur, não contou com os desembargadores titulares, que são membros do TRE. Substituíram os titulares o Elci Simões, desembargador Elci Simões, e o desembargador Sabino Marques, que foi quem presidiu ali a sessão. O relator, começou pelo relator, que é o Marco Antônio Pinto, juiz Marco Antônio Pinto. Ele fez um voto um pouco mais conciso, né, um pouco mais curto, e foi favorável à cassação do Adair Filho, ao registro do Adair Filho. Na sequência, houve ali uma manifestação do desembargador Elci Simões. Ele disse que ele não estava preparado para aquele julgamento, que ele não costuma participar tanto, né, das sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, e ele precisava pedir vista para que pudesse entender um pouquinho melhor o caso e dar o seu voto. O juiz federal, que é o Márcio Cavalcante, né, que tem se destacado em seus votos, nas suas colocações, disse que tinha preparado um voto vista, já tinha levado para aquele julgamento lá e que estava preparado para falar. Então ele leu o voto dele, um voto longo, muito elogiado, mais uma vez, por várias pessoas que eu ouvi da área técnica, inclusive pelo próprio relator, o juiz Marco Antônio, quando terminou o voto do Márcio Cavalcante, disse que elogiou a pesquisa
que ele fez para proferir o seu voto, disse que tinha feito um voto mais conciso, mais curto, né, para ser mais prático, mais pragmático, mas elogiou bastante o voto do Marco Antônio, do Márcio Cavalcante, que também foi a favor da cassação, de que o Adair Filho estaria no 3º mandato consecutivo familiar, que a Constituição não permite isso. Na sequência, o juiz Vitor Liuzzi também se disse preparado para votar e também votou contra o Adair Filho, portanto, que o registro dele fosse cassado. E aí o julgamento foi suspenso, né? O presidente lá do TRE, que nesse caso desse julgamento é o Sabino Marques, suspendeu, e o advogado Ronaldo Tiradentes solicitou que o desembargador Elci Simões, que tinha pedido vista, indicasse o dia que ele iria levar o voto vista dele. Ele disse que teria 10 dias e tudo mais, mas disse que pretendia levar na próxima sessão. Ocorre que a próxima sessão é daqui a pouquinho, daqui a 1 hora mais ou menos, que é às 10 horas, e a gente vai acompanhar, claro, na questão virtual. Não sei se o desembargador se disse que levaria na próxima sessão, consciente que a sessão seria hoje, né? Então há uma expectativa se de fato esse caso será novamente julgado hoje. Eu destaco para a nossa memória 2 questões ali em relação a esse julgamento de 2 nomes. Uma é do juiz relator Marco Antônio Pinto, que nesse caso votou contra o que pretende o Adair Filho, né, filho do ex-prefeito Adair Pinheiro. Eu lembro que em 2012 houve começou ali a questão da lei da ficha limpa, e num julgamento em relação ao registro de candidatura do Adair Pinheiro, o Marco Antônio Pinto fez um voto que impressionou a todo mundo, e um voto que naquele momento era contra a lei da ficha limpa e favorável ao Adair Pinheiro. Foi uma situação muito marcante daquela eleição, porque o Adair Pinheiro tinha já algumas condenações, inclusive por parte do próprio TRE, né, de cassação. Então aquilo ali chamou muita atenção naquela ocasião. A outra questão é que o desembargador que pediu vista desse processo, que participa do julgamento, portanto, do filho do Adair Pinheiro, Arthur, ele recebeu uma pena de censura por parte do Conselho Nacional de Justiça. Nossa, eu não vou lembrar agora exatamente o ano, deixa eu ver aqui, foi em 2010, o Elci Simões. Ele e um outro grupo de juízes, naquela ocasião, 2 juízes foram aposentados compulsoriamente, o Rômulo Fernandes, Hugo Levi. Outros desembargadores foram investigados também, incluindo o irmão dele, do Elci Simões, que é o desembargador Iede Simões. O desembargador Iede Simões, ele não recebeu pena de censura, porque na época ele já era desembargador, Elci era juiz, e como desembargador a pena de censura não cabia a ele, então só por isso ele acabou se livrando dessa pena de censura, o que não aconteceu com o irmão, que era juiz. Houve votos naquela ocasião em que alguns conselheiros do CNJ queriam aposentar compulsoriamente o Elci Simões. E a razão de toda essa punição foi justamente a atuação do Elci Simões em favor do prefeito, né, de Quari, o Adair Pinheiro, e do vice-prefeito naquela ocasião, num julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Ele votou a favor do Adair Pinheiro, e o Conselho Nacional de Justiça entendeu que isso foi em troca de benesses, em troca de credenciais, no desfile de uma escola de samba, lá do grupo especial do Rio de Janeiro, e naquela ocasião decidiu por uma censura ao Elci Simões, que 10 anos depois, né, participa de um julgamento envolvendo os interesses da família Adair Pinheiro, e aí ontem foi o responsável pela interrupção do julgamento, pedindo esse voto vista, né? Esse momento para refletir melhor a respeito da questão, analisar melhor a questão. Então, todos esses detalhes, né, em torno desse caso estão ali na pauta de quem está observando toda a análise desse julgamento do caso do Adair Filho, que é o prefeito reeleito de Clarim. É isso. Rose, muito obrigado pelas informações. Qualquer novidade, se aciona a gente, tá bom? Um ótimo dia para você. Ótimo dia, Arthur.